Estamos gravando. Liga aí, meu amigo Davin, como é que você tá? Tá Tudo tudo em certo por aí? paz, tudo andando, Cara, tudo queria andando, primeiro, graças a Deus. primeiro lugar agradecer aí pela sua participação, por ter aceitado participar aqui. Davin vai participar aqui com a gente de mais um episódio do Leitores Riscados. Eu acompanho aí o canal do Davin tem um tempo já. E eu não sei se eu cheguei primeiro no Instagram ou se foi primeiro no YouTube, mas eu acho que foi no YouTube. E depois foi que eu cheguei no Instagram. Mas de qualquer forma, eu acompanho aí tem um tempo, já peguei um bocado de referência legal e coisa muito massa. Eu comentava com você, né, que eu acho massa o formato dos vídeos que você faz, que é uma coisa muito assim. A primeira impressão que eu tive era que era uma coisa, parecia que eu estava assistindo um jornal. Eu achava muito legal isso. Então, queria agradecer aí pela sua participação. Valeu mesmo. Eu, a satisfação tá aqui para conversar contigo, Jorge. Assim, muita gente conheceu Seleção Literária primeiro pelo Instagram. Aham, Quando eu comecei o Seleção Literária, eu comecei os dois, inclusive fez 4 anos ontem o aham. canal. Eu comecei os dois, a minha ideia era fazer produção de conteúdo para os dois. Aí depois eu resolvi fazer focando mais no YouTube. E acabei abandonando um pouquinho o Instagram. Mas fico feliz que você já acompanha um tempo lá o nosso trabalho. Massa, massa. É interessante, eu tenho a impressão, não sei, mas eu tenho a impressão que o Instagram, ele facilita mais para as pessoas encontrarem, tipo, porque às vezes chega as coisas para mim sem eu nem ter ido atrás. E por outro lado, às vezes eu acho que o Instagram também quer decidir por mim quem é que eu vou seguir, sabe? É muito engraçado isso. Já aconteceu É, comigo de eu tá passando assim, né? E encontro um perfil, cara, que perfil legal, vou seguir. Quando eu olho, eu já estou seguindo, porque eu sigo a ele, pessoa e não aparece nada dela para mim. Eu tenho muita raiva isso dessas coisas. acontece. Isso acontece muito. Antigamente, pelo menos eu tinha essa sensação quando eu comecei a postar assim em novembro de 2017, é que era mais fácil crescer no Instagram, sabe? Ter Aham. essa referencial de likes, de número de seguidores, essas coisas. Bem menos. Eu acho esporadicamente só o que eu publiquei no YouTube, uma divulgaçãozinha assim, mas eu gosto da ideia do YouTube que você salva tudo, né? Se Aham. você digitar, por exemplo, Lima Barreto, biografia do Lima Barreto, talvez vá aparecer um vídeo meu de 2017 no Aham. histórico do. No Instagram a gente não tem isso, você pode publicar um texto ali E que vai vai ficando. durante algumas horas, enquanto os seus seguidores estão rolando ali, depois some, né? É Tem esse, verdade. não tem esse motor de busca. E É eu acho que verdade. às vezes eu me preocupo muito com a manutenção do conteúdo, sabe? A Aham. manutenção do conteúdo. Eu não gosto da ideia de criar um conteúdo que ele vá só ali muito efêmero, né? Que Sim. entre no feed das pessoas 1, 2 dias e já ninguém É. encontra mais. E eu acho que a ideia é essa mesmo, né? Para circular e o Instagram funciona à base de publicidade, né? Então tem que estar funcionando, Dá. tem que estar circulando sempre para renovar. Então, Deixa eu só Davi, fechar meu WhatsApp aqui para não ficar. tudo bem. Agora sim. Darwin foi mais um dos convidados que eu já tive por aqui, que isso é uma constante. Eu vou dizer que foi praticamente com todo mundo que isso aconteceu, que é o processo de escolha do livro, que é uma das partes mais interessantes sobre o qual a gente vai conversar hoje. Eu falei isso com a primeira pessoa que eu gravei, foi com a minha amiga Silvia, e ela me contou assim que tipo ficou até no último minuto na dúvida entre dois livros. Aí ela falou para a mãe dela que os livros eram. Ela falou sobre O Estrangeiro e aí Boa. só que ela estava em dúvida entre O Estrangeiro e outro, que se eu não me engano era um do Hermann Hesse, alguma coisa assim. Aí ela comentou com a mãe dela: não sei qual é que eu vou fazer, se é O Estrangeiro, se é sobre. Aí a mãe dela falou assim, muito simplesmente: não, claro que você vai falar sobre O Estrangeiro, é a sua cara, você só fala sobre esse livro direto. Aí ela deu aquele clique e disse: É, realmente. Aí com Priscila também foi assim, com Ramon também foi assim. Aí eu percebi agora, a gente estava conversando antes de começar a gravar, que você também teve esse processo, né? Eu queria que você contasse aí para a gente como foi esse caminho para chegar no livro, que eu ainda não sei qual é,
E aí verdade, nossa. você vai me dizendo como foi mais ou menos esse processo e qual foi o livro que você escolheu para representar um livro que te marcou e que te deixou riscado na sua vida de leitor. Bom, é assim, seria muito fácil eu ir para algum clássico, sabe? Algum clássico facilmente reconhecível como um livro clássico. Eu pensei em trazer o Moby Dick, que é um livro que eu adoro. Pensei no Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago também, que é um livro que eu adoro. Só que, assim, Ensaio sobre a Cegueira é sempre a minha primeira opção, né? Quando falo de um livro, assim, marcante. É o livro que eu ceguei, de fato. Eu tive uma experiência física com o livro, né? Eu li durante o Ensaio sobre a Cegueira de forma muito, muito sensível, assim, aproveitando muito a temática do livro, que em determinados momentos eu levantava a cabeça e achava que eu estava cego. Essa de fato foi a maior experiência que eu já tive como leitor. Depois eu vou comentar uma coisa também sobre isso, mas vai, continue. E aí, já estou cansado de falar disso, do Saramago, sobre a cegueira, e eu pensei, não, eu vou pegar algum livro contemporâneo que me marcou muito, de um autor que faleceu há pouco tempo, que eu gosto, é um autor que eu já li alguns livros, já li uns 8 ou 10 livros dele, gosto da temática, gosto da forma como ele escreve, gosto da forma como ele cria os personagens. E, curiosamente, nesse livro, ele se coloca como um personagem. Ele se coloca como personagem, aumentando ainda mais uma espécie de curiosidade sobre a obra dele ao todo, sabe? Ele se colocando como personagem aumenta muito a curiosidade que a gente tem sobre a obra desse escritor. É um livro que ganhou um significativo, um resultado, assim, é um livro que foi lançado em 2004, mas ele teve uma repercussão política muito profunda em 2016, com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Então, ele teve um resgate muito próximo, muito vivo, agora, recente, né? E esse autor é extremamente político, todos os livros dele têm uma pegada muito politizada. Ele era uma pessoa muito preocupada com política, acompanhava muito a política do país dele, norte-americano, Estados Unidos. E eu estou falando de O Complô contra a América, do Philip Roth. Massa. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. Não, nunca li não. Mas eu tenho muita vontade de ler esse livro. O autor, eu considero esse aqui talvez assim, tenho que parar para. Eu vou falar aquela coisa bem de leitor mesmo, fã. Acho que talvez esse aqui esteja entre os 3 melhores livros do século XXI já. Massa. Eu já chuto assim. Massa mesmo. Assim, porque a temática que o Roth levantou nesse livro é... A gente está em 21 anos do século XXI, né? A gente está indo para o 22º ano. E tá tudo aqui. Nacionalismo, fanatismo, fake news, política, nazismo, fascismo, tá tudo aqui. O cara, em 2004, ele já estava cantando a pedra sobre coisas que a gente está vivendo agora nos nossos dias, né? É incrível, né? Como a gente tem essa... Quando a gente percebe algo que o cara já percebeu há muito tempo. Né? Tipo, dá uma sensação assim de, cara, esse bicho é muito gênio de ter se ligado, porque precisou que ele percebesse para que a gente fosse tomar essa consciência. Eu acho muito incrível isso. Eu acho que eu comentei com você uma vez sobre o Submissão, do Welbeck. Sim. E é um livro mais ou menos nessa pegada, só que a questão política ali é mais um plano de fundo, assim, não é o foco, não é o núcleo sobre a crise do migratória, né? Submissão. E Submissão ele vai falar sobre também, mas ele pega mais da disputa cultural ali na França, entre a cultura francesa, né, já estabelecida, e a cultura, vamos dizer assim, que está acabando de chegar do islamismo, dos muçulmanos e tal, que está tomando uma proporção, que tem gente que faz projeções, que, não sei, em tantos anos a França vai ser maioria islâmica e muçulmana. E aí o contexto político me lembrou um pouco isso, porque ele está falando do futuro, o livro é de 2015, eu acho, mas ele está falando do próximo ano, de 2022,
Então, tem aquela coisa de estar falando sobre alguma coisa que é recente. E eu acho que no caso do Philip Roth é mais ou menos isso, né? Você tem um impacto, mas esse impacto fica maior por se tratar de algo de agora, de hoje, né? Isso é muito massa. E o exercício que o Roth faz nesse livro, ele não se passa em 2004, ele se passa em 1940 nos Estados Unidos. Então ainda tem um quê assim de um revisionismo que ele faz, uma brincadeira histórica que ele faz. Eu vou contar um pouquinho da sinopse do livro, que ele volta à eleição, que seria a terceira eleição do Franklin Delano Roosevelt, né? Presidente norte-americano, que foi presidente, acho que foram 4 mandatos, eu posso estar enganado, foram 3, durante aquele período de exceção ali especial durante o combate ao nazismo, né? Só que o Roosevelt perdeu a eleição para o Charles Lindbergh, que é um ex-militar, um aviador, muito popular nos Estados Unidos, nos anos 20, que ele fez o primeiro voo transatlântico de Nova York a Paris, na história. Nossa. E o Lindbergh era um militar um outsider que começou a falar de política e começou a se opor às políticas do Roosevelt, justamente essas questões de que o Roosevelt abria demais os Estados Unidos, se envolvia demais nas questões da Europa, que o Roosevelt estava se envolvendo numa guerra que não era americana, era uma guerra da Europa. E com base nisso, com essa pauta nacionalista, não intervencionista, como o Donald Trump em 2016, ele venceu a eleição de forma surpreendente, aquela comoção que um outsider geralmente aparece como de forma obscura e de repente ganha e todo mundo fica, como assim esse cara venceu, né? A gente tem alguns exemplos aqui, a gente viveu algo parecido. Qualquer coisa familiar, vocês não reparem. Exatamente. Que aconteceu em 2016, aconteceu em 2018 e aconteceu em outros países, na Itália, Ucrânia, sei lá, tem uma porrada de países aí que aconteceu também. A questão é que, pela primeira vez, com a chegada do Lindbergh no poder, o nazismo se aproxima dos Estados Unidos. Ele tem ideias antissemitas, ele tem ideias contra a comunidade judaica. E o Roth, ele se coloca nesse livro, como eu falei no início da nossa conversa, porque ele é judeu, de origem judaica, ele é da segunda geração de judeus que chegaram aos Estados Unidos, em Newark, em Nova Jersey. E a família dele é a protagonista. Ele tem 7 anos de idade. Caraca, que massa. A família dele é a protagonista da história. O pai dele, eu esqueci o nome do pai dele, a mãe dele, o irmão, o Sandy Roth, e ele, Philip Roth, irmão mais novo, o caçula. E eles vão conhecendo os horrores que a comunidade judaica já estava vivendo na Europa, eles começam a viver dentro de casa, né? Então, é a guerra que não aconteceu nos Estados Unidos. Essa perseguição não aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, historicamente, não foi abalado continentalmente falando, né? Não teve... A sociedade americana não viveu na vida real essa guerra, mas o Roth, ele cria um contexto político que a sociedade americana, especialmente a comunidade judaica dele, da rua que ele morou, da casa que ele morou de fato, ele recria aqui como se fosse vivendo a Segunda Guerra Mundial. E é uma brincadeira, assim, um jogo que ele faz com a própria biografia dele, porque o Roth foi muito acusado pela comunidade judaica de não ser um judeu puro, de não ser um judeu... era um escritor que falava mal da comunidade judaica, desde os anos 60, com o Complexo de Portnoy. Aliás, desde o primeiro livro, com Adeus Columbus, em 59. Em 69, com o Complexo de Portnoy, que causou uma extrema comoção, que ele escancarou a intimidade de um homem judeu ali na sala de um psicanalista. Então, eu acho que eu cheguei a comentar isso no começo da nossa conversa. Então, essa obra é muito significativa porque ele faz referências indiretas à própria figura dele, como ele fez em vários outros livros, usando o alter ego.
se colocando dentro dessa história, se colocando dentro desses Estados Unidos, em 1940, com a perseguição antissemita dentro dessa sociedade, perseguição nazista, fascista, o Roth, ele é como se ele estivesse experimentando ser um judeu na Segunda Guerra Mundial. Coisa que ele sempre falou, eu nunca vivi a Segunda Guerra Mundial, nunca sofri a Segunda Guerra Mundial. Ele só fala do Holocausto, mas eu, como homem judeu, americano, nunca vivi. Então, era estranho para a própria comunidade judaica, ele como uma figura pública muito simbólica, que ele já era em 2004 considerado o grande escritor americano, vivo naquela época, fazer esse jogo biográfico e dizer, não, eu como judeu nunca sofri. É como se... Vai, pode dizer. É bastante corajoso, né? Assim, antes de qualquer coisa, da parte dele, de tocar numa ferida dessa na própria comunidade judaica em relação ao nazismo, né? Muito corajoso da parte dele. Eu admiro uma das características que eu admiro o Roth é que ele não se importa com personagens, ele não se importa com contexto. Ele joga, ele faz a literatura dele sem se preocupar com a opinião pública, de fato, com a reação das comunidades, seja judaica, sejam de outras comunidades, de outros personagens, de imigrantes que ele joga em outras obras, questões raciais. Ele era um cara muito engajado politicamente. Ele era membro do partido, ele é membro do partido não, mas ele era eleitor do Partido Democrata, mas nunca fugiu dos temas. Os temas difíceis, os temas caros, ele sempre encarou. E eu acho que... É interessante que hoje, na época que a gente vive, o cara ter esse engajamento e ter essa coragem e se posicionar politicamente já é um negócio que, tipo assim, meio que é quase como se fosse revolucionário, assim, né? Porque tem toda essa questão do cancelamento e posicionamento. Sim. E quando o cara toma essa postura de assumir a responsabilidade pelo que ele está dizendo, independente do que o público vai achar ou não, você já tem um bônus ali, porque já é alguma coisa extraordinária praticamente, hoje, né? E assim, já dá para dizer que hoje não é tão distante assim de 2004, mas talvez as coisas já se intensificaram ainda mais nesse sentido de lá para cá. Sim, com certeza. Ele foi acusado de muita coisa, de machista, de antissemita, de um traidor. Então, isso ao longo da carreira dele, 59 até ele fazer o último livro, acho que foi 2011, 2008, não lembro. Foi uma constante essas acusações, e ele ia tocando a literatura dele independente da... Opa, travou? Não, aqui tá tudo certo. Agora voltou. Uhum. E ele ia fazendo a literatura dele independente da opinião pública. Isso era uma coisa marcante. E ele ia brincando muito nas obras, sabe? Ele ia botando o alter ego dele, o Nathan Zuckerman, ia criando uma outra figura que tem uma origem muito profunda em 69 com o Complexo de Portnoy. Então tem vários meandros aí, várias surpresas ao longo dos livros que ele foi lançando, justamente fazendo essa brincadeira biográfica, autobiográfica, pseudobiográfica que ele foi criando com... Acho legal que eu já tinha ouvido falar nisso, antes mesmo de ter noção do que se tratava a obra dele, eu já tinha ouvido falar que ele brincava muito com essa questão da ficção, acho que o pessoal chama de autoficção, né? De você colocar a sua própria pessoa dentro da literatura. E você me falando, desde quando você mencionou lá no início do livro, e até quando você falou daquela questão do ensaio sobre a cegueira, que teve um impacto muito grande, isso aconteceu comigo com o autor do Submissão, que eu estou sempre voltando para esse cara, porque é o que eu estou lendo agora, eu estou lendo Partículas Elementares dele, e tipo assim... Você postou no Instagram ontem, acho que foi ontem. Foi. É muito forte, cara, o negócio. E eu tenho a impressão de que ele está numa postura mais ou menos assim parecida com a do Philip Roth, de não tá nem aí, assim, de não estar literalmente nem aí com as coisas que ele vai falar, e de já ter sido acusado de várias coisas, no caso dele com o diálogo que ele faz com o islamismo.
que não é nem um pouco amistoso, assim, é tipo chute na porta, eu chegar chutando a porta mesmo, é bem complicado. E aí eu tive essa impressão de que são dois autores da mesma época, o Houellebecq ainda está vivo, talvez ele seja um pouco mais jovem do que o Philip Roth, mas eu imagino que seja algo em comum nesses autores da nossa, vamos dizer assim, da nossa época, né? Porque ele é dos anos 60 para cá, mas dá para dizer que ela é da nossa época ainda, né? E talvez seja uma constante desses caras, de saber lidar com coisas que são, a princípio, polêmicas, mas de uma forma muito, assim, corajosa, muito peito aberto mesmo, e que se dane, eu vou falar o que eu quiser falar, e vai ficar por isso mesmo. Eu acho que também, eu acho que a internet, ela, e aqui eu vou fazer uma observação que pode ser, assim, a internet, ela tolheu o medo das pessoas de tomarem partido. Não estou dizendo aqui que ela vai defender fascismo, nazismo, nem nada disso. Uhum. Mas eu acho que a literatura, eu não sou um estudioso, não sou um acadêmico da literatura, acho que você pode até me orientar melhor nisso. Mas eu acho que a literatura, Jorge, ela é um campo aberto. É um campo aberto. Ela cabe qualquer coisa. Sim. Ela cabe um protagonista nazista, ela cabe um estuprador, ela cabe um agressor. Ela é uma representação, muitas vezes, da vida real, né? E a gente está numa, um furacão, assim, que... Não, como assim? Esse cara aqui, que é esse vilão, vamos dizer assim, ele pode gostar de alguém, ele pode gostar da mãe dele, não é possível. É possível, é Uhum. possível. Ele pode se apaixonar, o cara pode amar a filha dele e espancar a esposa. Isso Sim. é possível, porque isso é a vida real. E muitas vezes isso é muito massacrado na literatura que é feita hoje em dia. Se mistura muito, sabe? O limite do... Aliás, se mistura até a questão de gênero literário. Sim. Outro dia eu estava com uma biografia de um jornalista super sério chamado Gilberto Nascimento, que ele fez um apanhado sobre a Igreja Universal. Eu Uhum. não sei sua orientação religiosa, mas ele fez um trabalho profundo sobre a Igreja Universal, e eu mostrei esse livro, acho que eu fiz até vídeo no canal, e teve gente achando que eu estava com um livro homenagem ao Edir Macedo. Meu Deus do céu. Eu tive que me explicar, não, isso aqui não é uma homenagem ao Edir Macedo, isso aqui é um trabalho jornalístico, em Uhum. forma de biografia, o cara fez uma pesquisa, isso aqui é ele não está homenageando, ele está contando a realidade dos fatos. Sim. Se a Universal tem um trabalho social que ajuda drogados a saírem das ruas, a tomarem um rumo na vida, está no livro. Uhum. Se a Universal é envolvida com escândalo de corrupção, isso também está no livro. Entendeu? É o Então, que, aí, é o que se então espera do já. cara. Como é? Eu acho que, tipo assim, é o que se espera, né? Que o cara olhe do mais amplo possível, que ele englobe É, tudo possível. exatamente. E aí eu fui acusado, tá lendo um livro, uma homenagem ao Edir Macedo. Não, biografia não é livro homenagem. Isso aqui não é uma encomenda. Não foi o Edir Macedo que encomendou. Então já há uma, até mesmo no gênero. Uhum. Aí quando a gente parte para o romance, para o conteúdo, aí é que não gosto do Philip Roth porque ele é machista. De fato, ele tem alguns personagens que são machistas. Mas isso não significa que é o Philip Roth. Uhum. É como você falou, ele é um misantropo, ele não está interessado no que as pessoas vão achar. Massa. Ele vai colocar no livro, Se eu não me engano, simplesmente assim. se eu não me engano, teve uma época que saiu de fato um livro encomendado pelo Edir Macedo, que tem toda essa propaganda. Quando você olha, é até engraçado, né? Porque o cara constrói toda uma imagem do sofredor, do Marte. Se eu não me engano, ele faz todo esse arco Tem. narrativo para elevar a figura dele e assim, antes de mais nada, é muito ridículo, mas o cara tem todo esse cuidado de construir a imagem dele. Talvez seja por isso que, às vezes, inclusive nesse caso, é bem provável que a pessoa não tenha sequer visto o que você falou sobre o livro, porque já é uma. Dá para ver que Sim, sim. é uma tomada de decisão, assim, de percepção muito abrupta. Isso é mais um sintoma da internet, né? Sim, Bastou passar o olho, já tem o meu julgamento formado e acabou-se. sim.
Isso é perigoso, cara. Isso é muito perigoso, Ah, porque isso vai de conversas sobre literatura até tomar decisão por quem eu vou votar, sabe? Então, tipo, é um modelo de raciocínio que tá sendo. Parece que está sendo. Já, as pessoas já vêm de fábrica com isso. Eu não sei como é que funciona, não. É muito não, complicado de se lidar. a- essa conversa aqui é um pouco, é um pouco estranha, né? Essa conversa pode passar por um julgamento que tem sentido. Olha lá, dois homens lá, héteros, falando aqui de machismo, entendeu? Aham. Falando de outro autor que é machista, igual a eles. Ainda Assim, falou de aí já. Welbeck ainda, é que vai dar problema mesmo. Pois É, é, porque você, tomar cuidado com os autores que a gente vai falar daqui para frente. você colocou Philip Roth e Welbeck na mesma frase, vai dar problema, com certeza. Vai dar problema, com certeza. E eu acho legal porque o cara, às vezes eu tenho a impressão, não sei se com o Philip Roth funciona desse jeito também, mas eu tenho a impressão, e isso estranhamente me faz gostar mais ainda da literatura do cara, é que ele, das duas, uma, ou ele tem total consciência disso e tá pouco se lixando, ou ele tem total consciência disso e faz de propósito. Tipo assim, eu vou Eu colocar acho isso aqui que porque eu sei que vai ter gente que vai se ofender com precisamente essa frasezinha aqui. Aí vai e coloca lá assim. eu acho que faz de propósito. Eu É, tenho a impressão que ele não deixava as críticas à toa, não, sabe? aham, Se você acompanhar a sequência das obras deles e a composição dos personagens, a investigação que os personagens faz, é sempre meio com uma resposta aos uhum. críticos anteriores, sabe? Interessante, interessante. Isso me lembra muito aquele. Tem um conto do Dostoiévski que é Bobok, acho que é assim, Bobok, Sim. que ele é um conto, ele é meio assim, meio absurdo, uma coisa meio fantástica, é bem engraçado até. E ele é tido como uma resposta à crítica. E você vê assim o diálogo que se dá, né? Tipo, o cara escreve uma crítica e ele, o autor rebate escrevendo um conto. Eu acho isso muito, muito fascinante. Ele poderia ter escrito um artigo publicado num jornal, ele poderia ter respondido, sei lá, mandado uma carta pro cara. Não, ele foi lá e escreveu É, um conto. Então a gente que ganha, né? Todo mundo sai ganhando. esse é o. Nós, mortais, né? A gente faria isso, né? O Aham. Dostoiévski faz uma novela. É verdade, pode crer. É mais ou menos como o Philip Roth aqui. Eles aproveitam da literatura para dar a resposta, né? Aham. E eu gosto muito disso. Cara, Davi, eu queria que você comentasse aqui pra gente qual foi o caminho que você tomou para chegar no Philip Roth. Tipo, no Complô contra a América, principalmente, mas assim, no Philip Roth como um todo. Se você foi alguma dica de alguém, como foi que você chegou nele? Qual foi o processo, assim? Eu não lembro exatamente o ponto, assim, mas eu lembro o seguinte: o meu pai sempre foi um leitor muito assíduo, ultimamente é que tem lido menos, e ele que me influenciou muitos dos livros para eu ler. E ele era um leitor de muita literatura americana, aquela de banca, de jornal, tipo Leon Uris, sei lá, tem outros autores aí. Enfim, agora eu não me Aham, recordo o nome. E ele sempre gostou dessa literatura de Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial e tal. E eu, quando era adolescente, eu li muitos desses caras também, só que, assim, depois passou. Comecei a ler os brasileiros tal, e tomei minha independência, me desagarrei dessa influência do meu pai. aham, Talvez tenha sido por aí, alguma coisa do Philip Roth que passou por mim nesse sentido, mas eu vim pegar mesmo o Philip Roth para ler com mais a vontade, assim, quando eu fiz o canal. Eu fiz o canal, logo depois que eu fiz o canal, eu comecei a ler A Marca Humana, que é um livro dele muito importante. Tem muita gente que considera que é o melhor livro dele. Eu acho um grande livro, de fato, é realmente um grande livro. Faz parte de uma trilogia muito importante da obra do Philip Roth, em que ele pega um professor universitário que fala um termo racista para um aluno. Ele está fazendo uma chamada e o aluno nunca aparece. Aí ele faz um comentário racista, tipo assim, que o cara é um espectro, algo assim na tradução, sabe? aham, E é considerado
um termo racista, e aí esse cara de muito prestígio da universidade, ele tem sua vida cancelada, né? Antes do cancelamento surgir. E aí ele compõe também com a questão do caso Mônica Lewinsky com Bill Clinton. O livro se passa mais ou menos isso, ele usa isso como pano de fundo. E aí quando eu li esse livro, tinha poucas semanas que eu tinha um canal, poucos meses, era o tipo de livro que eu queria levar para o canal. Era o tipo de livro que eu gosto de ler, que envolve política, envolve uma boa trama, bons personagens. É o tipo de livro, quando eu leio o Philip Roth, eu leio sem parar. Eu não consigo ler outra coisa em paralelo. É um autor que me prende muito. E aí, como essa minha vida de leitor mudou muito, a minha dinâmica de leitor mudou muito com o canal, surgiram demandas para eu apresentar, agora eu vou, se esse é o cara que eu quero, essa é a temática, o tipo de livro que eu quero levar para o canal, eu vou ler mais e mais dele. Aí foi que eu entrei fundo mesmo lendo os livros dele. Acho que nesse período de 4 anos eu li acho que uns 6 ou 7 livros, nem todos eu fiz resenha para o canal, não sei porquê. mas acho que foi por conta disso. Eu encaixou no momento que eu estava criando o canal, li um grande livro, que é a Marca Humana, e aí eu falei, não, acho que esse é o tipo de livro que eu quero levar para o canal. Massa. Encaixou, acho que foi isso. Você está ouvindo um ronco aqui, tá? Não. Não, né? Assim, Não tô. Minha cachorrinha tá roncando bem aqui e tá alta aqui, mas ainda bem que ela tá chegando aí. Não escutei, não. Você está escutando o som do ventilador que está aqui por perto? Escuto, de vez em quando passando. Mas não atrapalha, não, né? Não, faz só um. Tranquilo, baixinho. Entendi. Pronto, aí eu acho muito massa esse procedimento, porque assim, pelo que você está me falando, foi paralelamente assim, tanto você perceber que vamos dizer assim, a atmosfera, a temática literária do Philip Roth fazia mais sentido para você, tanto para você enquanto leitor, como para você, para o que você queria produzir para o seu canal. E, ao mesmo tempo, é como se você fosse se descobrindo, né? Descobrindo o seu gosto, no caso. Tipo assim, moldando o seu gosto. Inclusive, você comentou sobre essa questão de como o canal influencia no modelo de leitura que a gente tem. Isso acontece muito comigo também. Que, tipo, eu ainda tô assim, meio que construindo um modelo para fazer o canal funcionar, porque assim, eu posto um vídeo, eu demoro muito a postar outro. Aí esse processo ainda está em formação, mas eu já percebo quais são os livros que me empolgam mais para ir para o canal do que aqueles que não empolgam, entende? Então, eu acho que isso tem tudo a ver com o procedimento de ir descobrindo o próprio gosto, né? E eu percebo que você realmente fala com empolgação massa quando trata desse tipo de literatura mais voltada para a questão social, política e tudo mais. Eu vi que você comentou bastante também sobre o Coetzee, né? Também você falou um pouco sobre ele, é mais ou menos essa pegada, né? E é muito massa esse processo, é muito massa mesmo. Total. Eu nunca tinha lido até o ano passado, Coetzee, e foi outro momento, assim, iluminado, assim, um outro marco na minha vida de leitor. Daqui a pouco o pessoal vai criticar a gente, olha lá, falando de outro autor, lá, de outro homem. Tá? Isso acontece, isso faz parte do processo. É bom que a gente só citou gente problemática, né? Só problemática. Só citou gente, vou começar a falar de sei lá, imagina, sei lá, tô olhando aqui, Bukowski, alguém mais trabalhoso ainda. Ixi, aí se a gente for falar de Bukowski, a gente vai ter canal cancelado aqui de vez. Pode crer. E a gente não tem, assim, às vezes eu fico me perguntando, será que, tipo, o quão profundo é essa, eu não gosto de falar, mas essa cultura, né, desse cuidado que as pessoas têm. Porque eu entendo de onde vem, eu percebo de onde vem, mas, na verdade, às vezes, como se eu e você conversando aqui sobre algum autor que é racista fosse ter alguma relevância no universo da cultura, dos valores no Brasil. Tipo... Não, se o mercado literário fosse igual a Bovespa, lá o mercado financeiro, pronto, né? cara, despencava, subia por causa da nossa conversa aqui. Não é, e tipo,
tá tudo bem, a gente tá só conversando e trocando ideia e Não, contrapondo situações. e eu acredito que você também, eu tenho plena qualquer crítica, ele não é um autor perfeito, ele não é a coisa mais linda, maravilhosa, que não pode ser tocada, não, ele tem seus pontos frágeis, né? Ele tem seus calcanhares de Aquiles ali. E como todo autor, não existe livro perfeito, eu não gosto muito de esse aqui é perfeito. É verdade. É tanto que nas minhas resenhas, antigamente, quando eu estava começando no YouTube, aquela coisa de você colocar seu rosto na câmera para algumas pessoas, eu ficava naquela, não vou falar de livro que eu não gostei. E aí, depois, eu amadurecendo, eu percebi que tem livros que eu gostei, mas que precisam ser falados os pontos ruins, né? Eu não tinha uma visão de uma crítica, de uma resenha como eu tenho hoje, né? Não que seja perfeito, longe disso, ainda tenho que aprimorar muito. Mas um livro como esse, o próprio Complô contra a América, ele deixa alguns buracos nos personagens. Alguns personagens aparecem, não desenvolve tanto quanto deveriam, ou tem um momento de um enfoque muito grande, depois não desenvolve. Sei. Então não existe livro perfeito. Vai ter muita gente que pode pegar esse livro aqui para ler, esse livro não é nada, eu odiei e tal. E eu vou fazer o quê? Eu não tenho o poder de fazer Não nada, é? né? Como a nossa conversa aqui também não vai. A gente não está cometendo nenhum crime, né? A gente não está ofendendo, nem difamando ninguém aqui, obviamente. Sim. Eu Mas é percebo porque que realmente as pessoas exageram muito na reação, na, é, na reação dos nossos comentários aqui na internet, né? são os ânimos muito assim, os ânimos muito intensos, assim, muito a flor da pele, sabe? Eu percebo que essas, diga. Deixa eu te dar um exemplo, só te cortando rapidinho aí para eu não perder aqui. Deixa eu te dar um exemplo. Eu estava num grupo de WhatsApp, faz tempo isso. E eu não sei se você lembra que a Carambaia, aquela editora que lança os livros de luxo, tal, com acabamento premium, né? Vamos dizer assim. Eles lançaram um livro. Eu não lembro, não vou lembrar o autor, não vou lembrar o título. Acho que é o caso Tuleyev, eu acho. Não me recordo. Que tem uma arma na capa, como se fosse uma espécie de mosaico de uma arma, assim. Aí alguém publicou o lançamento da Carambaia, literatura soviética, russa, tal, botou lá e a pessoa não acredito. No Brasil de, sei lá, 2019, no Brasil de 2019, botar uma arma na capa. Aí peraí, pessoal, vocês acham mesmo que isso a capa de um livro da Carambaia, que tem 1000 exemplares, vai influenciar as nossas criancinhas para pegar numa arma, pelo amor de Deus. É gente assim, que progressista, que tem uma visão de mundo mais aberta, tal, fazendo uma crítica exagerada, sabe? Exagerada mesmo, um exagero. É um exagero achar que a capa de um livro que não era explícita, era uma. Eu não sei nem como é que se chama, era uma arte soviética dos anos, sei lá, tem uma referência, inclusive, no livro, dos anos 10, anos 20, dos anos 30, sei lá, dos anos 10 nem existia a União Soviética, né? Era um mosaico da capa da arma, e a pessoa diz, usando a capa. Não, armas existem. Eu não sou totalmente contra armas, mas armas existem. A gente está nesse mundo aqui, elas existem. Eu acho engraçado porque, por exemplo, a questão da arma existe é muito boa, porque é o mesmo caso, você fala, o Philip Roth tem personagens machistas. Então, tipo, é como você falou, pessoas machistas, elas existem. E o fato de você estar falando sobre ela, primeiro que ela, certo, o Philip Roth é um cara que tem uma influência direta na vida de muita gente, de muitos leitores. Só que o fato dele estar falando sobre isso pode, inclusive, fazer com que você se conscientize. Porque, por exemplo, no caso do Welbeck, é muito comum o personagem dele ser um cara assim, completamente desprezível. Ser uma pessoa cheia, toda a moral toda torta, sabe? É um cara todo assim, sem futuro mesmo. E aí você fica, cara, olha... Como a gente diz no Ceará e no Rio Grande do Norte, fuleiragem. É um fuleiragem, isso, exato.
cara não faz uma coisa que preste na vida e você fica, cara, eu quero saber o que é que esse infeliz vai fazer na sequência, sabe? E aí você fica, olha, é justamente a via que o autor escolheu para trazer as discussões que ele quer trazer. E é justamente pelo Exatamente. fato do cara ser desse jeito que tem o seu valor literário e narrativo. E eu não vejo problema nisso, porque se fosse assim, você só ia fazer livros sobre pessoas que são que seguem determinada conduta ou não seguem determinada conduta. E aí você não ia ter o contraponto. E aí você não ia ter o outro lado, né? Não que, e volta para aquela questão. E talvez a relevância disso nem seja tão direta na sociedade. Assim, por que o livro do Philip Roth vai mudar sabe? Certo, é o Philip Roth, é um autor gigantesco, mas assim, a cultura e a literatura como um pedaço da cultura, ela está ali funcionando no meio de tudo. Então a gente não vai conseguir isolar só o que a gente quer. Não vai conseguir isolar só o que seria bom, só o que eu gostaria que fosse e não o que realmente é. Porque aí você já tem um posicionamento. É tipo hoje em dia esse debate tresloucado aí, que os professores comunistas vão influenciar nossas crianças. Amigo, se o professor fosse escutado em sala de aula, esse barris era diferente. Não é? A galera nem escuta professor, nem presta atenção na aula. O professor nem Não é. envolve política na aula. É mais ou menos por aí. Mas É. achar que, claro, o professor tem o poder da sala de aula, mas ele não muda a forma como esses loucos pensam que é assim, sabe? Se você, meu amigo, se você acha que o professor realmente tem esse poder, esse país seria outro. Sim, exato, o que já é contraditório na raiz ali. Porque, por um lado, você acha, o professor não é desvalorizado. Aí o cara que é desvalorizado tem essa influência todinha. E fora. Exato. Eu me lembro das minhas aulas, que, tipo assim, eu tinha uma relação legal com meus professores, sempre tive. Mas eu não lembro sabe, do professor ficar passando. Porque é como se fosse tipo assim, um medo, um Cortou, pavor. Jorge. Alô, alô. Tá vendo? Voltou? Agora voltou. É Voltou? como se fosse, aí cortou. Sim, é como se fosse um pavor, assim, um pânico, sabe? Do professor estar lá e não, o professor vai fazer com que você tenha, tipo, eu vi uma vez uma pessoa falando sobre isso na internet, eu achei muito interessante, que tipo assim, quais foram os caminhos culturais e sociais que levaram a sociedade a ter essa implicância, esse pé atrás com o professor, com a figura do professor. Tipo, daí você expande para o medo do comunismo, o medo de Paulo Freire, que é uma coisa. É muito absurdo isso. E é tão real, porque é tão fácil de encontrar alguém com esse discurso de Paulo Freire, a fala de Paulo Freire, e evoca o nome Paulo Freire, você já vem a pessoa se inflando de raiva, assim, você não sabe nem quem é Paulo Freire, às vezes. Cara, eu nunca leu a orelha de um livro do Paulo Freire e tá. Não sabe nem quem é. Eu nem viu, na verdade. realidade. Às vezes nem viu a foto, nem ninguém botou no Google para ver uma foto. É assim. É desse jeito. É engraçado. É engraçado, assim, quando a gente consegue isolar uma graça disso, é bom, mas normalmente é bem chato e irritante. Na prática, na vida real, a gente conversando aqui, a gente pode até achar graça, mas na prática, na vida real, é bem irritante. E não é difícil, acho que é uma coisa que preocupa, aí perde a parte engraçada, é que não é difícil encontrar uma pessoa capaz, você falou aí, imediatamente você já pensa numa pessoa, Sim. Opa, fulano de tal que eu conheço é capaz de fazer isso, Sim. ou fez, ou é capaz de fazer. Tá? Total. Esse eu acho que é a característica mais perigosa dessa equação Sim. todinha, assim, que a gente está muito facilmente identificando, reconhecendo pessoas próximas a nós, familiares, às vezes parentes, tão focados em narrativas tão mirabolantes, né? Tão negacionistas, propagando mentiras, fake news, essas coisas. Né? Sim. Quando era só o pessoal do terraplanismo, que o pessoal do terraplanismo dessa geração fora da curva, assim, é o mais inofensivo. Mas aí tudo bem, mas quando é o pessoal da vacina,
Quando é o pessoal das fake news e influência política, aí o negócio começa a ficar mais sério, mais complicado. Aí, cara, É. voltando pro Philip Roth e pro Complô com a América, eu queria que você comentasse um pouco Complô contra a América. Eu queria que você comentasse um pouco com a gente quais foram, assim, Assim. Complô contra a América, tá certo. Quais Não, foram agora eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei de uma coisa, você já reparou que tem alguns booktubers que apresentam livro assim, né? Faz o vídeo É, todinho. Assim, né? é Tá. verdade. Não Eu sei fico por imaginando que quê. não cansa a mão, né? Porque você fica Fica ali inteiro, o segurando vídeo o livro e inteiro não, assim. não cansa a mão, né? Uma hora Eu ou outra olhei para vai. a tela agora, 10 É verdade. segundinhos que eu fiquei assim já não aguentava. E ainda É. mais eu que gosto, minha Uhum. mão assim, ó, fica viva assim. É assim. E faz todo sentido isso de expressar, mas é meio engessado, né? Você ficar segurando assim uma coisa. É, eu Aí, não gosto não desse tipo. eu queria que você comentasse um pouco para a gente qual foi o momento em que você percebeu que você estava lendo um livro que te marcou, assim. Aquela ideia de inverter a noção do nós riscarmos o livro e o livro nos riscar, sabe? E eu queria que você contasse para a gente mais ou menos onde foi nesse livro o momento em que você percebeu, cara, tá aqui. Esse aqui é diferente. Esse aqui não é um livro qualquer. Eu acho que foi algum momento no início já que tá com a família. Eu acho que eu lembro dessa cena. Ele tá com a família num carro e eu não sei se o pai dele para num semáforo. O Lindenberg ainda nem foi eleito, mas eles identificam uma reunião de apoiadores fascistas fazendo uma festa assim. E a forma como o Roth monta essa cena e outras cenas, por exemplo, que uma das propostas do Lindenberg era America First, é a mesma do Donald Trump. Não é? Então Não é foi isso? incrível, né? E aí foi esse estalo assim, não, esse aqui é um grande livro, isso aqui não dá para passar incólume assim, se você acompanha minimamente o noticiário, se você viu o que foi o Donald Trump, se você viu o que foi a ascensão do bolsonarismo aqui no Brasil, você não tem como passar é, sem ser tocado por esse livro. E eu acho que a grande cena foi essa, quando, eu não sei se eu risquei, eu não costumo riscar os livros, sabe? Aham. Mas não foi muito assim para o meio ou para o final do livro, não. Eu acho que foi já no início, assim, nessa apresentação dos personagens, a proposta do Lindenberg, esse jantar do apoio, era um almoço, tipo um churrasco, com influências fascistas, e essa política do Lindenberg falando do American First. É bizarro, né? Foi que me pegou mesmo de jeito, eu engatei. Ele é um livro grande, deixa eu ver quantas páginas ele tem aqui. 482 páginas. E ele e eu devorei, assim, acho que eu li em 2 semanas, uma semana e uns 10 dias, 20 dias, sei lá. Aham. Aqui ao final, se o pessoal estiver só ouvindo ou nos vendo, aqui ao final ele faz um esclarecimento das personagens, as personagens reais, que são muitas que ele joga aqui. Aham. Do próprio Lindenberg, do Roosevelt dele, né, do radialista aqui, que é uma espécie de opositor do, do Lindenberg. Os opositores vão saindo da cena, né? Vai ficando minguando ali, a oposição vai ficando cada vez mais difícil de se fazer na medida que o tempo vai passando. Eu acho que o final do livro, até falando aqui, eu me lembrei, eu acho que o final do livro até deixa escapar muito disso, porque ele começa a acelerar muitos eventos para explicar o que é esse complô, Aham. ao fim e ao cabo aqui do livro, para explicar esse complô, o Roth começa a colocar um ritmo na narrativa que ele não levou nas outras 400 páginas. Acho que é um defeito do livro, é esse final. Mas é genial esse trabalho que ele faz de resgate de personagens reais, históricos, né, da história dos Estados Unidos, e colocar dentro
desse romance. Massa. Eu acho que eu nem Massa respondi o mesmo. que tu perguntou. Não, eu respondi. Acho que Respondeu. eu começo a falar aqui. Não, mas é bom isso, porque. Mas respondeu sim. Por- Porque a ideia era que você me falasse justamente quando foi que você percebeu que era um livro marcante. E o negócio do America First é bizarro, pô. É bizarro, né? Porque assim, se fosse um livro que fizesse isso hoje, beleza. Qualquer um poderia fazer, mas o cara meio que antecipou, sabe? A impressão que dá é que, tipo, o Donald Trump, que obviamente não leu o livro, mas deveria, provavelmente leu, achou legal, disse, vou fazer também. E isso, cara, isso é uma das coisas mais geniais desse típico livro com essa atmosfera política. Que, tipo assim, sei lá, o 1984, o próprio Submissão, o Complô contra a América e tudo, isso funciona em outros tipos de literatura também, isso funciona em outros tipos, mas na literatura que tem esse viés social político, fica mais intenso, que é como se é como se o autor tivesse uma visão do que está acontecendo no próprio tempo dele, o que parece uma coisa meio óbvia para o artista, tipo, o artista ele tem que ter uma noção do seu próprio tempo, mas não necessariamente, porque o cara, às vezes, ele tem uma visão, no caso do Philip Roth, pelo que eu percebo, ele tem uma visão de, tipo assim, das coisas no processo, ele está vendo as coisas enquanto elas estão acontecendo, ou seja, elas nem chegaram a vamos dizer assim, uma resolução ainda, porque, por exemplo, se você pegar essa atmosfera de fake news, de ascensão do pensamento, da orientação de direita e tudo, se você pensar tudo isso, ele meio que culmina no Donald Trump. Ele vai desaguar no Donald Trump. Que o cara não tinha a menor noção que ia acontecer isso. Mas aconteceu, porque ele pegou ele teve a sacada de ver enquanto estava acontecendo. Isso é muito fascinante. Isso é muito massa mesmo. Sobre isso que você falou, é por isso que a importância do autor. Eu não sei se a palavra engajado a ideal, sabe? Mas o autor atenta ao seu tempo, como você citou. Por quê? É por isso que hoje a pauta identitária, a pauta racial está tão importante na literatura. Porque é a pauta de hoje, é a pauta necessária para hoje. O Philip Roth, ele tem a particularidade nesse livro, que ele faz essa brincadeira voltando ao passado. O que pode parecer fácil. É fácil voltar lá e criar uma história com base no que aconteceu. Mas ele não volta ao passado para só numa linha cronológica. Ele volta ao passado para contar um novo passado. O que é que os Estados Unidos se tornaria se um fascista assumisse o poder? Sim, sim. A realidade é essa. Não importa só se é 1942. Importa se é 2016 também. Total. Entendeu? Eu acho que o grande lance do livro é esse. Não importa se é 2016, pode ser 2030, sei lá. E aí é onde entra a esperteza dele, que é um cara muito politizado, muito inteligente, que ele sabe que determinadas pautas caras aos movimentos de extrema direita, eles não mudam. Eles não vão mudar. Eles não vão mudar. Então esse é o lance, a sacada dele tá aí. Ele sabe desse nacionalismo muito exacerbado, esse ufanismo, esse patriotismo muito exagerado. Então ele foi muito feliz em fazer isso aí, no momento que os Estados Unidos, vamos dizer assim, não precisavam disso. Né? Os Estados Unidos não precisavam disso. A preocupação dos Estados Unidos era as Torres Gêmeas em 2004. Era a guerra do Iraque. Não precisava voltar a 1942 para falar de fascismo. Sim. Era a guerra biológica, do antrax, chegando nos Estados Unidos. Então eu gosto dessa ideia que ele pega essa visão histórica, política. Por isso que eu gosto tanto desse autor. E faz essas brincadeiras. Sim. Tem um outro detalhe, deixa eu aproveitar para emendar aqui, que é um livro chamado Não Vai Acontecer Aqui, também de um escritor norte-americano, do Sinclair Lewis. Esse foi vencedor do prêmio Nobel, inclusive, coisa que o Roth sempre concorreu ali e nunca ganhou.
Ainda bem que nunca ganhou. O Não Vai Acontecer Aqui deixa eu me lembrar aqui do enredo. Não é que ele volte ao passado. Não ganhou o prêmio Nobel, então não é bom, né? Rebola os livros não é aí, bom. pode tirar da estante e jogar fora. Que não... Não é bom. O livro se passa nos anos 30. Então é diferente. Ele foi lançado no seu tempo, sabe? Ele não volta na história para contar o passado. Ele não reconta o passado. Ele conta um tempo presente no que ele foi. E é mais ou menos isso. É também um presidente eleito que muda a composição política norte-americana. E aí um livro também ganhou muita notoriedade na época da eleição do Donald Trump, porque também faz essa brincadeira. É interessante que, tipo, é como se a gente estivesse fazendo um exercício de ver 2004 no 1942 dele, né? É tipo... Exato. É uma forma de você perceber, porque, assim, ele não tem como... Claro que envolve todo o mérito dele de ter a noção, de ter sacado esse movimento que estava em processo de formação e tudo. Mas, assim, mesmo que ele não tivesse tanta consciência e que a noção do tempo dele fosse tamanha, a ponto dele imprimir esse tempo no passado fictício que ele criou, mesmo que ele não tivesse isso, ele não tem como escapar do tempo dele, né? Então, tipo, na década de 80, imaginada pelo Orwell, tem os anos 40 que ele estava vivendo. É mais ou menos o processo inverso, né? Isso é muito interessante. Porque ele voltou em vez de avançar. Isso é muito massa. É muito legal mesmo. Esse outro livro que você falou, eu não conheço. Eu não conhecia mesmo o título. Depois eu vou dar uma pesquisada. Mas é muito massa mesmo. Uma coisa que se você quiser acrescentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Mas antes de a gente passar para o... Eu queria só que você comentasse um pouco, porque às vezes eu acho meio estranho essa questão do Philip Roth. A impressão que eu tenho é que ele tem um projeto literário gigantesco, em que você tem ali personagens em comum entre os livros, e eles têm uma sequência lógica. Os personagens têm o Zuckerman, como você falou, né, que ele vai evoluindo, ele aparece em vários livros. E aí, às vezes, eu fico pensando assim, eu fico com medo de pegar um livro aleatoriamente e acabar chegando no meio da história, tá entendendo? Assim, É possível. No meio do caminho. Aí eu queria que você comentasse com a gente onde é que se localiza o Complô contra a América, se ele é um bom livro para começar a ler o Philip Roth também. Eu acredito que sim, é um bom livro para começar, porque ele é um livro isolado dessas artimanhas do Roth. Legal. Se você for pegar o Avesso da Pele para começar, por exemplo, vai cair nas respostas aos críticos, entendeu? Sim, então pode ser que você caia em personagens que você não vai entender, que você precisaria ter passado por 3 novelas que ele fez do alter ego dele, nos anos 70. Sim. Que saiu aqui no Brasil como Zuckerman Acorrentado. Acho que são 3 novelas. Sabe naquela coleção listrada da Companhia das Letras? Sei qual é. Então, você precisaria voltar algumas... Operação Shylock, eu acho que... Agora eu estou confundindo. Não sei se é a Operação Shylock ou a Avesso da Pele. Que você vai acabar caindo numa das artimanhas. Ou você vai para um muito recente, como esse, de 2004. Muito recente assim, né? Dentro da obra dele, né? Ou você vai para o Complexo de Portland, que eu acho que é também em 69. Eu acho que ele não está aqui. Por quê? Porque o Complexo de Portland também pode ser considerado um livro isolado. Ou então o primeiro livro dele mesmo. O Adeus Columbus, que é um livro de contos. Foi um premiado, o livro de 59, que ele já apresentou ali muito da temática judaica, ali, que ele faria uma crítica em 69. 69, o Portnoy é o judeu machista, bem-sucedido, que trabalha como servidor público, um advogado bem-sucedido, mas que não consegue se relacionar com mulheres
a relação dele com mulheres não vou dizer esse termo sujo, mas é um escroto, é um escroto. Ele quer usar ali ao prazer dele, e ele está descobrindo desse complexo aí, de onde ele se situa no mundo. Entendi. E ele traz de família judaica, tradicional, e ele é acusado, o Philip Roth, quando ele lança esse livro, de ser o judeu traidor. De falar, de expor a comunidade judaica. Não, você não pode. Era mais ou menos o seguinte: você não pode falar de judeus. Há 25 anos só o nosso holocausto. Você não. Não pode falar mal de judeus. Não dá. Isso não se faz, Felipe. É mais ou menos por aí. Isso não se faz. Você não pode contar essas coisas. As pessoas têm que sentir pena da gente. Sim. Então, ele absorveu ele entendeu assim essas críticas. Poxa, por que ninguém pode falar mal das minhas origens, da minha comunidade? E aí, ao longo de todo esse processo, ele foi criando um alter ego parecido com ele, um escritor com origens judaicas, tal, que escreveu um livro que causou grande comoção, que foi muito criticado. Esse autor que ele foi criando ao longo da obra dele foi passando por processos parecidos com o que ele passou. Sei. E aí, no Complô contra a América, ele se coloca como um judeu vivendo o Holocausto dentro da terra dele, da terra protegida, da América protegida dele. E eu acho que vale uma boa porta de entrada, tanto o Complô contra a América quanto o Complexo de Portland. Massa. Acho que seria. E eu acho que se for para o Complexo de Portland, eu acho que você vai para a origem da sequência, sabe? Mas isso também não é problema, se quiser ler Complô contra a América. A Marca Humana dá para ler como um livro isolado, você vai entender, a Pastoral Americana. Os que eu cheguei mais próximo de encarar foram esses, que você falou por último. A Marca Humana, eu ainda não li, mas foi o que eu cheguei mais perto assim, de ler, e a Pastoral Americana também. Teatro de Sabá dá para ler também. Sim. São livros de muito sucesso dele, muito sucesso, anos 90, que é uma outra fase da carreira dele, que ele produz assim, livros em sequência absurdo. Acho que o Patrimônio é de 91, que ele faz um relato memorialístico, autobiográfico da doença de um câncer do pai dele, que é um livro também sensacional. E aí vem na sequência, Teatro de Sabá, Pastoral Americana, Casei com um Comunista, eu acho. Acho esse título muito engraçado. É bom. Acho esse título muito legal, muito engraçado. Complô contra a América. Aí vai... sei lá, não lembro. Acho que são uns 30 livros aqui no Brasil que saem. Nossa, muita coisa. Ei, mas é um autor que eu tenho muita vontade de conhecer. É tipicamente aquele autor que você sabe que tem coisa para você ali, e por algum motivo, eu ainda não sei por que eu ainda não cheguei em nada dele. Mas eu acho que eu gostei muito do que você falou sobre o Complô contra a América. Tipo, me deixou muito interessado. Os outros que eu mencionei, o Pastoral Americana e a Marca Humana, eu queria ler por questão de curiosidade mesmo, mas eu não conhecia sobre o que se trata e tudo. Mas esse eu fiquei muito curioso mesmo, porque esse é muito bom. É uma sacada genial, muito massa mesmo. Aí eu acho que por isso que, como eu falei logo no começo da nossa conversa, que a gente pode encarar esse livro como um marco assim da literatura nesse século. Ano passado eu já li esse ano, agora eu já não lembro, eu perdi a noção do tempo. Mas eu li a Tetralogia Napolitana da Helena Ferrante, que eu considero também que é um grande livro lançado no século XXI, que dá para considerar assim. E esse também, O Complô contra a América. São 2 livros recentes, assim. 2 livros não, que lá são 4, né? São 5 livros recentes, assim, uma sequência de grandes livros lançados nesse século já. Sim, pode crer. É outra que eu tenho muita vontade de conhecer, essa tetralogia. Eu li dela aquele Dias de Abandono. Dizem que é o melhor dela. Eu gosto muito daquele livro, eu gosto muito mesmo. Dizem que é muito bom aquele livro. A minha esposa leu, gostou muito, eu ainda não li. É um típico, uma literatura muito sofrida, mesmo assim, muito carregada, mas é muito bem feito, pô. Muito, muito mesmo, muito bem feito. E aí é que tá, porque você percebe esse modelo de raciocínio
por exemplo, eu vi pessoas que não gostaram desse livro, do Dias de Abandono, por uma questão de tipo assim, é como se fosse, eu não gosto dessa situação, portanto eu não gosto do livro. O que é uma coisa muito esquisita, porque você tá desconsiderando todo o mérito do cara fazer você perceber algo que você não gosta. No caso da Não, Helena Ferrante. então tu gosta de sofrer, né, Jorge? Assim, não, eu tô Não é isso, gostando. exato. Não, eu tô pegando aquilo que eu gosto de sofrer, eu adoro, tal. Né? Não é, se fosse assim, a gente não ia, só ia assistir filme bonitinho e tal, de comédia e tal. Especial de Natal da Netflix. Exato, exato. E como se não houvesse o valor narrativo ali de você ir pelo drama mesmo. É porque, assim, por exemplo, tem uma amiga minha que falou desse livro, e ela gosta do livro, ela disse, mas é porque é muito carregado de... Eu disse, mas então, mas é porque é verdadeiro, tipo assim, sincero demais, sabe? Tipo, você vê lá ela problematizando coisas assim que são sagradas, tipo a maternidade, tipo a questão da relação da mulher para o cara, tipo assim, do afeto que ela tem para o cara colocado numa posição que se você percebe minimamente a situação em que ela está, faz total sentido. Então, eu não achei exagerado de forma alguma. Tipo assim, exagerado no mau sentido. É exagerado porque a situação pede que seja, mas não é exagerado no mau sentido. Eu adorei, gostei Uhum. demais. Eu vou ler, tenho que ler. Ela é uma grande escritora, uma grande escritora. A, a, a tetralogia me pegou também porque tem um aspecto político muito, muito forte, sabe? Ela gosta de jogar isso. Eu não esperava, sinceramente, eu não esperava. Eu acho que se você me perguntasse, se a gente fizesse aqui uma parte 2 e eu trouxesse essa tetralogia para a gente falar, você perguntasse, Davi, qual foi o momento chave do. Você considerou que esse era o livro que te riscou? Eu Aham. acho que eu iria dizer da Helena Ferrante, olha, quando ela começou a falar da política italiana, do Que fascismo massa. ali, pós-guerra, acho que seria esse o momento. Que massa. Eu acho que confirma, acho que eu ainda tenho um pouco ainda da coisa que eu trouxe há 4 anos atrás de trazer para o canal, essas coisas, sabe? Essa característica da temática, assim. Nem sempre eu consigo, claro, também não leio só isso, só esse tipo de livro, mas eu acho que são livros que me pegam muito profundamente, sabe? Tipo o Desonra, do Coetzee, traz aquela África do Sul ali, rural, forte ali, que tem as questões políticas envolvidas. Eu não, eu não, acho que é por isso que eu não sou muito chegado em livros de fantasia, assim. Eu, eu, É outro que dá problema falar, né? Daquele do personagem do Desonra. Esse aí é. Ave Maria. é, Esse é bem aí já. parecido com os personagens do Philip Roth, sabe? Professor Aham, universitário, bem-sucedido, que cai em desonra. aham. Fã do Lord Byron, né? Tem essa pegada com o Lord Byron. E tem isso, né? E tem isso. Tem muita gente que critica o Philip Roth porque ele não se coloca no lugar do outro, né? Os personagens dele são todos iguais, ele não se coloca no lugar do outro, e realmente ele não se coloca. Os personagens dele são brancos, bem-sucedidos, maduros, professores universitários, jornalistas. Então, ele tá sempre naquele mesmo ambiente ali, sabe? Ele nunca vai botar um personagem que é um. Ele tem uma protagonista mulher, todas a obra dele, uma só, e é um livro considerado menor, que as pessoas nem gostam tanto. Eu gostei do livro. Então ele é muito acusado por conta disso também, sabe? Que os personagens dele, ele é um autor que não se coloca no lugar do outro, ele sempre faz o Sim, mesmo tipo de sim. personagem e tal, essa coisa. Mas é uma opção dele, né? Uma escolha dele. Tipo. Eu acho Exatamente. mais digno da parte dele fazer isso do que inventar de fazer algo no um campo no qual ele não se sente confortável e acabar fazendo, sei lá, para agradar, entende? Eu acho que Para é atender uma agenda literária e isso. tal. Então, é isso que eu Porque o gosto dessa agente, autenticidade. sim, é muito autêntico da parte dele, porque o agente literário dele falou, ó, você tem que fazer um livro assim, 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 assim. Faça porque a gente vai vender tanto. Não, então eu acho muito mais válido da parte dele ser autêntico, ser sincero e ir por onde ele acha que tem o que dizer. E ele sabe que tem o que dizer, né? Pode crer. Cara, É, é... Oi, sim, oi, diga. Jorge, pode dizer. Diga, pode dizer. Não, porque esse tipo de personagem, que é considerado machista do Roth, rico, judeu, bem-sucedido, professor universitário, branco, esse é o cara que cai em desonra. Esse é o cara Sim, que cai em desgraça.
Esse é o cara que se relaciona com uma aluna mais jovem para tentar encontrar um vigor de vida que ele já perdeu, que ele não tem mais, ele está em fim de vida, ele está fracassado. É aquela história, eu como homem, lendo o Philip Roth, eu não quero ser os personagens dele. Sim, Eu não exato. quero ser o protagonista do Philip Roth, que é um cara que vai acabar no fim da vida tentando um próximo orgasmo, entendeu? Usando o poder para tentar um próximo orgasmo. É isso, eu não quero somente isso. Tá? Tô entendendo. É um movimento muito parecido com o que acontece com o Welbeck. É muito parecido mesmo. Porque é tipo assim, ele coloca o cara, esse que eu estou lendo agora, o Partículas Elementares, que é um livro pesadíssimo, e ele coloca o cara em situações que você fica assim, cara, é esse aí o futuro? É sério isso? Não, tenho que dar um jeito de ir por outro caminho, porque tipo, os temas dele não são exatamente os mesmos, mas eu percebo que a atmosfera é muito parecida. Então, ele está falando ali da decadência da masculinidade, ele está falando ali da impossibilidade de afetos verdadeiros no tempo em que a gente vive, em que você... É incrível, porque ele coloca o personagem em uma situação, essa situação ele tem a potencialidade de desenvolver ali um afeto, mas você sabe, o personagem sabe, o autor sabe, todo mundo sabe que aquilo ali não vai dar certo. Tipo, você sabe, começou, mas é alguma coisa, isso é fascinante, que é alguma coisa ali que você sabe que em algum momento vai desandar. O ritmo da coisa, a atmosfera da Você coisa. meio que já espera o parágrafo ali, já fica naquela expectativa, né? Exato, exato. Isso, tipo, me pegou muito, assim, mesmo em cima mesmo. Eu imagino que o Philip Roth vá mais ou menos por esse caminho, como você falou, de você não querer chegar naquele nível daquele cara. Porque se fosse assim, você ia ler revista, tipo, revista do Instagram, do pessoal que é famoso, que só lhe passa aquilo que é maravilhoso da vida dele, né? Então, Exatamente. Não é bem por aí. E mais uma vez eu fico assim, mais outro vídeo desse que eu gravo com a pessoa que eu convido para cá, e eu fico com muita vontade de ler o livro, porque isso sempre acontece. Dos Isso é livros bom. que já passaram por aqui, eu acho que eu li menos do que não li. Então, recapitulando aqui, teve O Estrangeiro, que eu li, teve o Ficções, do Borges, que o Ramon comentou, teve o Irmão de Alma, que a Priscila comentou, que esse eu não li, teve o... Bom livro, vi recentemente. Massa, né? E eu fiquei muito com vontade de ler aquilo. E foi mesmo na época que eu estava lendo umas coisas assim meio parecidas, sabe? E de atmosfera parecida. E eu fiquei Aqui, com muita ó. vontade. Isso, esse aí Esse mesmo. aqui, né? Irmão de Eu Alma. vou gravar um vídeo em breve. Ele está separado aqui que eu vou gravar um vídeo em breve sobre ele. Massa. Massa Interessante, mesmo. Felipe. Gostei. Teve também o Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Teve o... Não li. O que mais? Teve É Morte em Veneza, que esse eu li. E agora o do Philip Roth, que eu fiquei muito, muito curioso. Esse negócio do American First é um negócio que eu sempre brinco assim com meu irmão, a gente quando conversa sobre essas coisas, esse quase um bordão, né? Sempre volta, porque é muito ridículo, na proporção que é ridículo, é preocupante, assim, é muito esquisito, muito e revela muito da natureza do cara, sabe, do Donald Trump na época e do americano como um todo, né, da persona do americano, de se colocar em primeiro lugar, e porque sim, e não tem conversinha, não. Então, mais uma isso vez é outra crítica que vale também para o leitor, né? Sim. O leitor, eu já fui criticado por ler um autor americano, gostar de um autor americano. Não, realmente, eu gosto do Machado de Assis também. Não dá essa licença, mas eu gosto também do Philip Roth. Gosto do Saramago, entendeu? Ainda tem isso, a internet ainda lhe cobra o que é que você deve gostar ou não. Pura e simplesmente por esses caras, esses homens, essas mulheres,
como Helena Ferrante, contar lá da Itália de 1960, que você não tem nada a ver com aquilo ali, Sim. e lhe fisgar. Sim. Eu não tenho nada a ver com a Newark de 1940, do Philip Roth. Eu não tenho nada a ver com o Rio de Janeiro de 1880 do Machado de Assis. Uhum. Mas, na realidade, a gente fala não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? Quando a gente se envolve no livro, você se identifica ali por algumas questões, né? Sim, sim. Você tem verdade. curiosidade sobre aquilo. Pode crer. E faz toda a diferença, porque você se encontrar naquele contexto diferente do seu é que é fascinante. Com certeza. Com certeza. Aqui, ó, Primeira Guerra Mundial, né? Militares senegaleses, que eu nunca li sobre isso, sobre uma temática nesse sentido, e me fisgou. Então é isso, eu não vou ficar me talhando, me tolhendo por que eu tenho que ler isso, tal. Então eu vou ler o que está na minha cidade, o que está perto de mim, porque eu vivo isso, não necessariamente, né? Não com necessariamente. certeza. Eu adoro, mas... É uma forma de você ampliar a sua visão. É uma forma exatamente. de você ampliar. Tem um mundo lá fora. E outra, ainda digo mais. Um cara como o Philip Roth deveria até ser mais lido pelos brasileiros. Sim. Deveria até ser mais lido pelos brasileiros. Talvez a gente se identifique muito com o que a sociedade americana que a gente copia muito, né? Sim, que é um espelho muito... descaradamente. Pois é, a gente faz uma cópia ridícula do povo americano, e esse cara contou muito sobre a sociedade americana. Esse cara criticou muito a sociedade americana. Eu acho que vale a leitura por conta disso também. Aquele momento que você falou que um outsider que foi eleito e ninguém acreditava que ele seria e tudo mais, que tipo, porra, você quer uma situação mais evidente da riqueza de você ter a leitura desse livro e aplicar na sua realidade, porque essa não tem. É muito massa, pô. Muito massa mesmo. Com certeza, com certeza. Cara, então, eu queria lhe agradecer pela nossa conversa, que eu fiquei satisfeitíssimo mesmo. E muito empolgado com a leitura do Philip Roth. Eu acho que vai ser projeto aí para uns projetos futuros de ler mais coisa dele. Ler mais coisa não, ler alguma coisa dele, porque eu nunca li nada dele. Eu nunca li nenhum livro dele. Acho que você vai gostar. Eu fiquei muito curioso. Eu tô nessa vibe de tipo, eu tinha isso antes, aí depois foi se dispersando. De você pegar um autor e querer ler mais coisa dele, sabe? E eu acho legal isso, eu acho legal. Tipo, foi assim com Saramago, inclusive. Quando eu li Saramago, eu li um bocado de lapada, assim. Isso é bom. Eu acho muito massa, você é doido. E eu fui perdendo isso, sabe? Assim, fui deixando de lado. Aí agora eu tô percebendo que tá voltando. Aconteceu com o Raduan Assar, que é pouquinha coisa, mas funciona desse jeito. E tá acontecendo agora com o Michel Houellebecq também. Eu acho que o canal me tirou muito isso, sabe? De medo de ficar monotemático. Aí teve ano passado, foda-se, eu vou querer ler do jeito que eu quero. Se eu quero ler 5 coites aqui seguidos, eu vou ler. Se eu pegar 3 Philip Roth para ler, eu vou ler, entendeu? Acho que o público também já me conhece um pouquinho, né? Sabe como é que eu sou, né? Então eu não preciso mais estar preocupado, vou ficar muito monotemático. Eu vou mesclando aí com outros conteúdos, enfim, acho que isso eu também perdi um pouco disso por conta do canal. Sim. Mas ano passado eu fiz isso, eu li Helena Ferrante, eu li de uma vez, assim, Coetzee eu li de uma vez, eu tô querendo voltar a fazer isso, é muito bom você emergir, assim, num determinado momento, ali, 3, 4, 5 livros seguidos, eu adoro essa experiência. Eu lembro quando eu fiz isso com Fernando Sabino, ou Luiz Fernando Veríssimo, eu li, assim, de monte. Talvez não conscientemente, mas eu acho que, no meu caso, também foi por causa do leitura riscada, né? Porque, tipo, você meio que vai influenciando as coisas que você escolhe para ler, no sentido de já pensando em fazer alguma coisa para o canal e tudo. O que eu não gosto, mas eu acabo fazendo. E também não gosto, mas acabo fazendo. Não vejo como algo problemático, mas aí, como eu disse, eu acabei aí eu tô voltando para essa vibe agora. O Partículas Elementares é o terceiro livro que eu tô lendo do Houellebecq, então
esse ano. Então já tô nessa vibe assim que eu tô gostando muito. Isso é bom, E isso é bom. provavelmente vai acontecer com o Philip Roth também. O Philip Vai Roth gostar. ele tá nesse lugar dos grandes americanos, né? Que a pessoa sempre tem que eu tô completamente por fora, mas eu tenho muita vontade de conhecer eles, todos eles, o Don DeLillo também, né? O Thomas Pynchon, o Philip Mesma Roth, geração ali. é, O Pynchon tá vivo ainda. sim, O Pynchon tá vivo. Tem um estilo, uma temática um pouco diferente, mas também tem uma questão política. O DeLillo é muito bom de também trazer essas questões políticas, trazer debates. Por exemplo, eu li recentemente um livro do DeLillo, ele fala esqueci o nome, dessas moedas eletrônicas, Bitcoin, essas coisas. Bitcoin. Então o cara já tem uma sacada, ele gosta dessa coisa. É massa. A primeira vez que eu lembro da primeira vez que eu vi, primeira vez acho que foi a única até agora, alguém colocar uma conversa de WhatsApp num livro. Eu achei tão legal. Uma besteirinha, sabe? Uma besteira, mas foi naquele É. no do Paulo Scott, o Marrom e Amarelo. Tem, Ah, né? é verdade, é Você verdade. tá Ele lendo e troca com tem a lá, namorada dele, né? e ele Com a coloca namorada dele. conversa mesmo. Eu achei aquilo É, tão legal, tipo, assim, é. um detalhezinho, mas que eu achei tão assim, você se identifica porque você usa o WhatsApp todo dia, né? Aqui Isso. também. Você usa o WhatsApp, eu adorei esse livro, cara, Muito maravilhoso. bom. Meu Deus do céu, que livro Vou massa. aqui também para fazer vídeo. Tem uma pilha de livro aqui para fazer vídeo aqui. Vou Eu tô gravar. nessa também, só que eu ainda tenho que desenvolver uma logística que faça com que eu consiga produzir esses vídeos, porque uma desandada toda vez, invariavelmente, mas vai dar certo. Vai dar certo. Vai Eu dar certo. Estou à vou. disposição se precisar de qualquer coisa. Massa, valeu. Cara, muito obrigado por ter participado aí. A gente já está se encaminhando para o final do episódio de hoje. E ficou aí a dica maravilhosa desse livro, muito massa. Eu fiquei muito empolgado para ler mesmo. Isso é bom, isso é bom. E Eu digo que um vídeo meu, ele foi bem sucedido quando alguém bota assim, eu quero ler por causa desse vídeo. Então aham, pronto, aí já me sinto bem. pode crer, isso é verdade, isso é verdade. É o que acontece é você transferir aquela dinâmica de indicar um livro para um amigo para outras pessoas, né? Isso é o É. mais legal do trabalho aqui no E YouTube, no sem, e, Instagram e sem, e tudo. sem parecer propagandista, né? Você está Sim, só contando ali o livro, né? Você não tem sim, uma recompensa por isso, né? A recompensa é a gente fazer uma conversa dessa aqui, por exemplo. sim. É Falar porque de literatura é muito bom. Falar de é livro é muito porque bom. muitas vezes, isso não é regra, mas muitas vezes as pessoas que acabam, tipo assim, imergidas na literatura têm sempre esse problema de ter alguém com quem falar, né? E a internet, nesse caso, ajudou bastante. Muito, muito. Sem dúvidas. E Massa, outra, pois. assim, né? E tem uma característica, porque eu falo demais, Jorge. Foi Não, mal. cara, pode ficar à vontade. Não, tem uma característica que, por conta da pandemia, isso meio que acelerou interações como essas, né? Sim, sim. E eu, inclusive, que eu comecei o canal em 2019. Só que indo ali do meio para o fim. Aí trazer para o YouTube já foi em 2020 já. Então, já foi no meio do O furacão. furacão. É. Aí não tinha, primeiro que não tinha para onde ir, não tinha na faculdade às vezes tinham as reuniões, a professora passava um livro, aí a gente juntava para conversar, era muito bom. Inclusive um negócio que eu acho absurdo é que tipo a pandemia, certo, passou aí, vamos dizer, até agora já foi 2 anos mais ou menos de pandemia por aí, quase. Não é É. tanto tempo assim, mas eu, pelo menos, cara, eu já acho muito absurdo você ter encontros presenciais. Não é um negócio que parece antigo, pô. Parece antigo, parece um negócio que, sei lá, na época que a gente se juntava Sim, pessoalmente para entendi, ler. entendi. Com certeza, É parece. bizarro isso. Foi um dia Parece. desse aí, um dia desse a gente tava fazendo e não tinha nem. Às vezes que fazia coisa online, era muito raro você fazer alguma coisa que fosse Eu pela internet, fui, só no. eu fui para o cinema agora, recentemente, voltei aí e, graças a Deus, tá tranquilo, assim. O pessoal não tá aderindo ainda ao cinema, então, quando eu vou com minha Aham. esposa, praticamente sozinho.
a gente ficou meio destreinado, como se estivesse entrando pela primeira vez, assim, no cinema, assim, meio olhando para a tela, olhando onde é que a gente vai sentar, onde é que tá como se fosse... Novidade, a sensação de novidade. Eu tive essa mesma impressão quando eu tô voltando aos poucos para ir também no cinema, e eu tive essa mesma impressão. É bom, assim, é um pouquinho amargo porque foi por um motivo muito horrível, mas por outro lado é bom porque tem aquela sensação de estar voltando. Depois da vacina, você tem um pouquinho mais de segurança, você fica ali mais relativamente tranquilo. E aí é bom Mas porque vai. atividades corriqueiras, como ir a um cinema, que às vezes é banal, é porque vamos lá, estamos fazendo alguma coisa, ganhou um valor absurdo, Sim, assim. Ganhou um pode crer. valor, assim, quando a gente entrou na sala, a gente só faltou chorar. Uhum, Não acredito que a gente faz um filme no cinema, né? Mas, assim, pode crer. duas pessoas que não viram, nunca viram na vida, assim, Uhum. Isso aconteceu comigo em relação a tipo barzinho, essas coisas, sabe? Esses dias eu estava conversando com a minha namorada e eu sempre que venho o caminho eu passo por uma rua aqui de Mossoró que são várias praças e aí elas têm vários tipo vários barzinhos, aí tem casa de show, os aí tem quiosques, né? pizzaria, Conheço. aí eu passo sempre por essa rua e eu comento com ela, tava bem movimentado, tava mais ou menos movimentado. E aí eu disse a ela, a gente tem que ir um dia desse. Eu fiquei, é verdade, a gente pode ir, né? Tipo, como se fosse a coisa assim mais absurda do mundo, sabe? Como se fosse uma coisa tipo É, novidade, sabe? Parece que você é, nunca saiu de casa. A impressão que dá é essa. Isso é muito estranho. verdade. É verdade. A impressão de nunca sair de casa é verdade. Aí, mas é fazer o quê, né? É assim mesmo. Vamos nos readaptar. Bora Não, marcar mas mais vezes aí, eu estou à disposição. é assim mesmo. Sim, boa, bem pensado. Todas as vezes quando eu tô chegando nesse momento da conversa, eu falo que, tipo, a gente começou com o processo de escolha do livro, o que já de antemão, já como eu falei para os outros amigos que vieram para cá, disse assim, olha, se você pensou em mais de um livro, já significa que as portas estão abertas aqui para a gente fazer outros vídeos sobre os outros livros também. Porque é muito interessante, pô, esse processo de... O que me levou a fazer isso foi justamente perceber que a leitura da pessoa era, às vezes, tão interessante quanto o próprio livro, tá entendendo? Com Isso é certeza. muito massa. Isso é muito É. massa. Então, a tetralogia da Helena Ferrante, como você falou, ou o Ensaio sobre a Cegueira, que também foi... O Ensaio sobre a Cegueira foi um dos primeiros livros, assim, que me... Sabe? Foi uma das primeiras Foi leituras também para mim. que eu li e fiquei, assim, impressionado. Falei, cara, é isso aqui, então. Então, com certeza a gente vai fazer outra dessa, outra conversa como essa, que eu, como eu falei, fiquei muito satisfeito. Queria lhe agradecer mais uma vez por você ter participado. Muito Imagina. massa. Satisfação. Satisfação tá aqui. Seleção literária, estão de portas abertas. Que você precisar, tamo aí. Massa, massa mesmo. Valeu, cara. Esse vídeo vai estar na íntegra lá no YouTube. E, como eu falei, eu vou mandar alguns cortes para o Instagram. Provavelmente aí devo estar lançando no próximo mês ou no início de janeiro, como eu falei, quando eu juntar mais alguns episódios. Beleza? Tranquilo. Tá ótimo. Valeu, meu amigo. Então a gente vai ficando por aqui. Vou encerrar aqui a gravação.